Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. O país passou por uma situação desde 2015, 2016 e 2017, crises. Nós já falamos aqui que o país tem passado por crise no decorrer do último século. Em 1920 nós tivemos uma crise, de 32 tivemos crise de guerra, em 40 tivemos crise de guerra, em 1950 tivemos a crise do café, onde queimou-se o café, depois na década de 60, 70 e até 80 tivemos a crise do petróleo, na década de 90 tivemos a crise aí da citricultura, que era a grande produção, a grande opção da situação, e hoje já se fala, por exemplo, na cana. Mas, nesses 2 últimos anos, nós tivemos crise aí. Tivemos crise política, tivemos a corrupção, nós tivemos crise de chuva, de tempo, então, crise da água. Então, culminou com uma grande crise. Eu costumo dizer que aquela velha máxima, é na crise que você cresce, é aí que você tem que procurar uma boa saída. E todos os empresários, aquele que nós representamos, aquele do setor de comércio, de indústria, de serviço, precisou repensar cada situação. Lembre-se que isso também é extensivo à população. Então, o empresário teve que fazer um novo cronograma de compras, um cronograma de vendas, um cronograma das despesas, um cronograma de investimentos, como a pessoa física também. Olha, economiza daqui, customiza a roupa ali, acerta daqui, em vez de construir a garagem, só reforma a que tem, e assim sucessivamente, restaura o carro. É isso que a crise fez. Logicamente, nessa de customizar e só reformar, você gera com mais tranquilidade, uma receita para a economia. Mas o que se toca um país, o combustível do país é um bom negócio, são os negócios, tanto na agricultura, como no comércio, como na indústria, como no serviço, como na importação, na exportação. Essa é a máquina, essa é a engrenagem que gira. E nos 2 anos nós tivemos dificuldade com isso. E a gente precisa passar para os nossos telespectadores, principalmente do setor do comércio, da indústria, aquele que nós representamos, como que está, qual a previsão para 2018, o que se espera para 2018, com a sequela que está vindo dessas 2 situações, e também para a nossa população, o que ele pode fazer. Então, para isso nós vamos fazer alguns programas, nós buscamos economistas, onde são as pessoas, especializadas, pessoas que têm a visão, de planejamento, de futuro, consegue ver lá, ter uma percepção maior dos números anteriores da situação e fazer uma perspectiva, uma prospecção, o que pode acontecer, e é isso que a gente vai fazer nos alguns programas nossos. E para isso, nós estamos recebendo aqui Mário. Mário já vai se apresentar, mas é um economista, é um empresário hoje. Então ele tem condição de nos passar, esse posicionamento para somar, tanto com a população empresarial de Barretos, como com a população civil. O que é que se espera? Quais os cuidados? Como que você pode conduzir o ano de 2018? Mário, obrigado pela presença, obrigado pela abertura desse espaço. Nessa abertura nossa, eu acabei dizendo que nós estamos aqui literalmente para dar uma aula, para dar uma orientação, para passar algumas informações, e é isso que a gente gostaria que você fizesse para nós, com os teus conhecimentos, com o teu network, com o teu relacionamento, com a tua vivência, porque nosso programa tem 3 blocos, então nós vamos tratar disso nos 2 primeiros blocos, e no segundo bloco nós vamos trazer um projeto novo que você está trazendo para Barretos, que eu acho que inclusive, é o plus para a população, é o plus para os empresários. Nós vamos tratar isso no 3º bloco. Mas antes vamos falar um pouco da situação do país, um pouquinho no primeiro bloco, forçar isso no segundo bloco, mas antes eu queria que você se apresentasse. Nós estamos aí na frente, nos vendo aí, milhares de pessoas, e precisa saber quem é o Mário, de onde vem, de onde surgiu o Mário, de que cidade, se é barretense, de onde vem, qual que é a sua especialização, qual que é a sua graduação, para a gente entrar numa sala, num bate-papo com essa população nossa. Ok, primeiramente obrigado por essa oportunidade, por esse espaço. Bom, eu sou barretense, já me considero um barretense, já moro na cidade já há vários anos. A minha origem, na verdade, é de Orlândia, aqui do lado, pertinho, e assim, você perguntou da graduação, eu sou formado em contabilidade, fiz algumas especializações de MBA em administração de empresa e também na parte de economia, Possuo algumas especializações de educação executiva e atuo no mercado financeiro já, José Carlos, há 20 anos.
Tá? Passei por 3 grandes instituições financeiras aqui no nosso país, inclusive na própria cidade de Barretos. E ao longo dessa trajetória aí, tive a oportunidade de conhecer várias empresas e assessorá-las nesse período, aí inclusive nesses períodos de crise que você abriu o programa dizendo. O que se espera na nossa visão, né, da nossa empresa inclusive de consultoria, o que se espera para 2018? Nós estamos saindo de um turbilhão aí desde 2014, 2015, 2016, né, de recessão econômica, inclusive 2017 foi um ano muito atípico, né, se formos considerar anos anteriores. Mas 2018 nós já conseguimos enxergar um crescimento, já uma luz no fim do túnel para os empresários, tanto no comércio quanto na indústria e principalmente na área de serviços. Nós tivemos PIB recessivo, já existe uma expectativa com a queda da Selic, né? Hoje a Selic, todos têm acompanhado os noticiários, a Selic tem caído e já existe viés de mais queda ainda até no segundo trimestre desse ano. Isso favorece a economia de uma maneira geral, por quê? A Selic caindo, a Selic diminuindo, facilita com que a pessoa possa ir até um crédito mais acessível, para que o empresário possa repensar os seus investimentos. Então, o cenário para 2018, ao nosso ver, na nossa consultoria, é um cenário realmente positivo. Embora nós tenhamos aí em outubro as eleições, né, no Brasil, mas isso com certeza vai ser uma transição mais tranquila sobre o aspecto da economia. Por quê, José Carlos? Se você perceber bem, nos últimos anos, a economia tem se distanciado bastante da política. Então, ou seja, a política cada vez menos tem influenciado na economia do país. E isso é um ponto benéfico para nós empresários, para nós, população de uma maneira geral. Por quê? Os técnicos do Banco Central, os técnicos os ministros, né, que passaram pelos governos anteriores, com essa visão da economia de crescimento, de posteridade, buscando realmente algo que sustente o nosso país. Então, com a queda da Selic, já em baixa recorrentemente nos últimos 2 anos, com a perspectiva de um PIB já positivo já em 2018, com o cenário otimista, né, dessa substituição ou não da partidária, né, do nosso presidente, isso tudo são sinais que vão favorecer o crescimento tanto da economia local como da nossa economia regional aqui de Barretos. Mário, deixa eu só para... Vou dar umas pitacadas aqui. Só para população, para que as pessoas, nosso telespectador consiga entender, na linguagem técnica sai algumas siglas, Selic é uma taxa. Olha, a poupança está dando 0,5%, isso é uma taxa. A Selic é uma taxa onde você mensura, onde você mede o custo do dinheiro brasileiro. Por exemplo, o dinheiro, quando ele sai do Banco Central, sai da Casa da Moeda, sai do cupom, ele tem um custo, ele é uma mercadoria. É como se comprasse um sapato que custa 10 e vende por 12. Perfeitamente. É mais ou menos assim. Então, nós tínhamos no ano passado a Selic a 13, a 12, a 14, quer dizer, se você mensurar isso por ano, pega 14%, que se a Selic 13 de 75, 12 de 75, o dinheiro brasileiro como mercadoria sai custando mais de 1% ao mês, mas o custo dele. Aí depois agrega outras operações, aí as instituições financeiras têm que ganhar um pouco, aí o banco ganha um pouco, e vai indo assim. E cada um ganha um pouco, as financeiras ganham um pouco, por isso que o juro é aquela exorbitância. Hoje, a Selic tem 7%. Isso. Um viés de baixa, inclusive. Vai baixar. Então, hoje, só para você ter noção, o custo do dinheiro brasileiro, hoje, você pega 7, você vai dividir por 12, ele está custando bem menos do que há 2 anos. Do que há 2 anos. Então, ele está custando 1,6, quase por mês. Então, olha a diferença, quer dizer, está custando isso quase 50% menos. Então, a mercadoria dinheiro, que a hora que ele vai para os bancos, vai para a financeira, vai para o comércio, vai para os financiamentos, ele já sai custando menos. Então, essa é a Selic que toda a televisão fala, que o Mário está falando. Quer dizer, então, o custo do dinheiro é muito mais barato hoje. Então, e vai baixar mais. Conclusão, gera mais negócio, que é aquilo que eu falei. Gera mais negócio na roça, na lavoura, no boi, e assim, isso cresce a economia. Nós vamos para um intervalo, mano? Desculpe eu ter dado essa pitacada, mas é só porque você tem uma linguagem técnica que eu preciso. Sim. Tudo bem, então? Sim. Mas nós vamos para o intervalo.
nós vamos voltar, já que aí eu vou fazer umas perguntas para você com relação às taxas de juros, aquilo que mexe, que não mexe, aquilo que atrapalha, o que pode, o que não pode, e algumas sugestões para os nossos empresários e a nossa população. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados, através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui o Mário. E eu vou fazer uma pergunta, porque no começo ele nos falou da Selic, da taxa de juros que está caindo, mas eu vou fazer uma pergunta para o Mário, que é economista, muitos anos aí de instituição financeira, e a população precisa saber, Mário, e os empresários também. Eu tenho uma conta, um financiamento, um carnê, uma nota promissória, eu atraso, oficialmente por lei. O que a empresa pode cobrar pelo atraso? Eu atrasei o pagamento, quanto que ela pode cobrar? O que a lei manda, o que a lei determina? Na verdade, não é somente o que a lei determina, né? Mas no nosso entendimento também o que seria justo, né? Porque se a pessoa, acredito eu que ninguém atrasa uma conta, uma dívida, um compromisso porque quer, porque tem no meio do caminho aconteceu algo inesperado. Mas o que a lei determina, né, são 2% de multa e 1% moratório, né? Então isso é o que baliza hoje o crédito no mercado.
E as pessoas muitas vezes, José Carlos, nos perguntam da seguinte forma: você fala que a Selic está a 7%, ou seja, como você muito bem disse no bloco anterior, é o custo do dinheiro, né? É o que baliza a nossa economia como um todo. Mas por que o cheque especial, então, os bancos cobram 10%? Porque quando eu vou fazer um financiamento, pegar um crédito pessoal, ou o empresário vai decidir tomar um investimento a longo prazo, e esse juro acaba saindo muito mais caro. Na prática, funciona da seguinte forma. Bom, primeiramente, acho que todos que estão nos assistindo devem procurar a instituição a que melhor oferecer condições para que isso aconteça, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você bem disse no bloco anterior, o juro a 7% é o que baliza, é o custo do dinheiro interbancário. No ano. No ano, né? Que traduzindo em 0,6%, 0,7% aí ao mês. Mas quando eu vou pegar um crédito pessoal, por exemplo, eu vou pagar taxas de 4%, 3%, 5% ou mais, ou determinados investimentos muito maiores do que eu acabei citando aqui. Mas por quê? Além do custo que os bancos têm para captar esse recurso e distribuir entre as instituições financeiras e a população de modo geral, existe também o famoso spread bancário. O que é o spread bancário? O spread bancário é o lucro que cada banco decide cobrar pelo seu dinheiro. E além do spread bancário, existe um fator também que pouquíssimas vezes os bancos divulgam, que é o fator chamado inadimplência. Dentro do preço final da taxa de juro, existe o componente chamado inadimplência. E infelizmente, com 12, 13 milhões de desempregados, isso tende-se a aumentar. Ou seja, tendo uma maior inadimplência para o mercado bancário, automaticamente os banqueiros elevam os seus custos. Elevando os seus custos, eles elevam também o preço final para o consumidor, para o cliente bancarizado. Então, na verdade, aquele juro que quando você vai e é oferecido por alguma instituição financeira, ele tem vários componentes, né, inseridos ali para chegar naquela margem composta pela taxa de juros mensal ou anual. Enfim, o que a população, os empresários devem buscar são instituições sérias, produtos adequados para a sua necessidade, produtos, por exemplo, a médio, longo prazo, ou talvez eu preciso, por exemplo, José, o cheque especial. O cheque especial, a média aqui em Barretos, das instituições que nós estamos aqui em Barretos, a média do cheque especial gira em torno de 13%. Quer dizer, uma pessoa hoje, né, um assalariado que está nos assistindo hoje, que recorre talvez por uma emergencialidade ao cheque especial, ele tem que ter em mente que aquele produto tem que ser coberto já no mês seguinte, com os seus, né, recebimentos. Se ele perceber por algum motivo que aqueles juros não vai ser conseguido honrar no mês seguinte ou num curto prazo, procure o seu gerente, procure uma pessoa mais especializada na área para ver qual é o produto adequado para a tua necessidade. E saia talvez daquela recorrência, né, de se entrar num cheque especial, por exemplo, porque vira realmente a famosa bola de neve, e a pessoa realmente não consegue, é impagável isso no nosso país. Então, respondendo a sua pergunta inicial, hoje tente se balizar sempre nisso. Qual é a melhor instituição para eu tomar esse recurso? Qual é a melhor linha adequada para eu poder comprar ou fazer o meu investimento? O empresário que está nos assistindo do comércio, por exemplo, eu tenho antecipações de recebíveis, por exemplo. Qual é a melhor instituição ou qual é a melhor forma de fazer isso no curto prazo e sair, às vezes, de um empréstimo mais caro, fazer um readequamento do meu fluxo de caixa? Isso é importantíssimo, principalmente no momento em que nós estamos de transição. Então, na verdade, esclareceu muito bem, porque quando nós falamos que o dinheiro é um produto. Então, a hora que você vai comprar um sapato, a fábrica passou para a loja, para o varejo, por X, por 10. Mas ali ele começa no lucro, para a hora que o sapato chegar na mão do consumidor, na mão da população, começa o aluguel, a energia, a água, os impostos. Cada sapato tem um pouquinho disso que o lojista ele vai agregando. Olha, eu vou pagar imposto, eu vou pagar funcionário, eu vou pagar a água, eu vou pagar a luz, e assim sucessivamente. Então ele divide esse custo, ele vai jogando, aí o sapato vai subindo. De 10 ele vai para 12, para 13. O banco é a mesma coisa, o dinheiro custa para ele 0,7 ao mês, mas depois ele tem o custo dele repassar, ele tem o custo do banco, da administração do banco, depois do custo da agência, depois o custo do funcionário, e assim é onde que chega depois a 2, 3 e assim sucessivamente. Então, por isso que tem que procurar. Agora, Mário foi feliz, Mário, na colocação de você buscar o certo. Se você vai fazer um produto, um financiamento rural,
A linha tem que ser para aquilo. Exatamente. Você vai financiar um automóvel, você tem que buscar o benefício. E tem muitos benefícios, sabe? Tem muitos benefícios para isso. Então, você procura o banco, conversa com o banco, porque, olha, tem o financiamento para casa, tem o financiamento para o rural, tem o financiamento para móveis, tem para o computador, tem para o capital digital. Então, se você buscar essa linha, logicamente, tem sempre incentivo. Por exemplo, José Carlos, pegando essa informação que você disse, às vezes tem alguém nos assistindo agora que quer investir em 2018, mas não sabe qual linha seria adequada, ou quer buscar captar recursos nas instituições aqui de Barretos, mas tem receio pelo juro e pela inconstância no mercado. Procure então um especialista, procure alguém que possa orientar. A própria associação comercial pode passar essa parte de assessoria para vocês. Existem linhas, por exemplo, Zé Carlos, linhas que dão carência. Linhas de BNDES, por exemplo, tem carência de até 24 meses. Linhas que se esticam, né, que se prolongam em até 8 anos, 10 anos, para aquele empresário que queira realmente investir, que queira realmente constituir e aumentar a sua empresa de modo geral. Quando o Mário falou em consultoria, a Associação Comercial tem feito um trabalho aqui, bem devagarzinho, mas a gente tem feito um trabalho para esclarecer nossos empresários, para buscar profissionais de cada área que você vai utilizar. Exemplo que a gente tem feito para alguns empresários. Dificilmente você vê, às vezes o empresário ele vai fazer uma reforma da loja dele, ele pula o arquiteto. Então nós já fizemos reuniões, inclusive com o arquiteto. Olha, você vai mexer com o arquiteto ou com a reforma, consulta um arquiteto e desmistificamos um pouco em bate-papo, em reunião, alguns empresários que a gente acaba passando esse posicionamento, porque o custo não é aquilo que se propaga. E, ao mesmo tempo, a solução é muito maior. Porque o arquiteto ele não está só para desenhar, ele não está só para pegar a sua ideia. Especialista, né? Ele é um especialista. Por exemplo, uma loja que vai fazer uma reforma no seu salão. O arquiteto vai ver cor da tinta que contrasta com a roupa, luminosidade, ventilação, o layout, o caixa é melhor aqui. Sabe? Então, a consultoria é de extrema importância. Falei do arquiteto, que é algo que a gente vai trabalhar. Nós fizemos aí algum trabalho com a OAB, alguns advogados. Advocacia preventiva. Então, às vezes as pessoas, os empresários, as pessoas até que estão nos assistindo, ele vai fazer uma compra, vai fazer um negócio, os contratos com as letras pequenininhas. Gente, procura um profissional para te dar uma assessoria, para saber, sabe? Exatamente. Ele vai fazer o seguro, vai fazer o financiar um carro. Tem um custo? Tem. Mas no final compensa a consultoria. Será muito mais assertivo. Sabe assim, né? Então, você vai fazer um grande negócio, tem pessoas, tem economistas, tem contadores, tem assessores, tem pessoas especializadas para te orientar numa linha de crédito. Exatamente. Sabe, você vai comprar um automóvel, você tem desconto por conta disso. Você vai comprar, vai montar a parte de TI, sabe? E tem bancos que têm linhas especiais, tem instituições do Estado que têm linhas para isso, principalmente os pequenininhos. Você entendeu? Você vai montar, os profissionais liberais, eu sei que tem linhas no Banco do Povo, estou aqui citando o Banco do... Sabe? E de repente a pessoa não sabe que ele precisa, ele pode montar um TIzinho dele ou a sala dele. Exatamente. Com financiamento. Então, procure antes de tomar essa iniciativa. Nós vamos para o intervalo, Mário. Okay. E no segundo bloco nós vamos tratar de um projeto que você está estruturando para Barretos, que a gente precisa passar para a nossa população, para os nossos empresários. Okay. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados, através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor.
Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho. Lavanderia comercial em Barretos e região. Fundada em 1999. Faria Gin. Distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007. Tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF. Distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui o Mário, que está nos dando aula, orientação, mas o principal que nós vamos tirar do Mário agora e passar para a população, para os nossos empresários, para a nossa população, é um novo projeto. Um novo projeto para Barretos. O projeto é o seguinte: o Mário está estruturando para Barretos uma Câmara de Arbitragem, Câmara de Conciliação, Câmara de Arbitragem, Conciliação, e ele vai nos detalhar bem explicadinho o que é isso, onde a população pode usar, o que beneficia isso, quem que autoriza, o que pode, qual o resultado disso, de se ter uma Câmara de Arbitragem, se tiver uma Câmara para mediação, dentro de Barretos, e a associação está discutindo com o Mário, com a nossa diretoria, para ver uma parceria, para que ofereçamos isso para os nossos empresários, e o Mário vai explicar o que é. Nós atendemos a nossa população, os empresários de Barretos passam a ter isso, uma atuação, e talvez uma parceria com a associação comercial para oferecer para os nossos representantes. Mário, Câmara de Arbitragem, Conciliação, Mediação. Eu queria que você passasse isso, o que é a Câmara de Arbitragem, o que é a conciliação, o que é a mediação, mas numa linguagem bem brasileira, para que a população possa saber quais os benefícios que a gente tem, como que a gente vai fazer para usar isso. Legal. Bom, primeiramente, a Câmara, de Mediação, Conciliação e Arbitragem, ela já é instituída já em todo o país. Hoje, para você ter uma ideia, Zé Carlos, hoje são 60 câmaras só no interior de São Paulo, tá? Que cuidam especificamente no âmbito privado. Isso é regulamentada pela Lei 13.140, então isso é regulamentada pelo Judiciário Brasileiro, Inclusive, o CNJ, o que é o CNJ? O Conselho Nacional de Justiça, ele reforça essa lei, ele reforça e incentiva para que os conflitos, seja no âmbito privado, seja no âmbito até mesmo de família, sejam resolvidos dentro de uma Câmara de Mediação e Conciliação. Esse é o propósito da Câmara. Por exemplo, digamos que alguém que está nos assistindo hoje tem algum tipo de conflito comercial, por exemplo.
Ao invés de buscar via litígio, via judiciário, que inclusive o Conselho Nacional de Justiça nos dá uma estatística de prazo no âmbito civil de 8 anos. Ou seja, a pessoa que ingressa hoje com uma ação civil, ela provavelmente tramitará em todas as instâncias, após todos os seus recursos, todas as suas abstinências de prazo, na média nacional, em 8 anos. Já numa Câmara arbitral ou numa Câmara de mediação e conciliação, esse conflito ele é resolvido na hora, entre que as partes sentam para conversar. Esse é o grande propósito da Câmara, é trazer e aproximar essas pessoas para que esse conflito seja resolvido de forma que ambos saiam satisfeitos. Qual é a validade disso? Aí que está o incentivo do judiciário. A partir do momento que as partes voluntariamente, respeitando o princípio, né, de cada uma delas, de estarem ali sentadas para discutir um conflito, desde que ambas as partes estejam favoráveis a isso, o mediador, que é o profissional capacitado e credenciado pelo Estado, ele vai conduzir a sessão de conciliação ou de mediação para que aquele conflito seja resolvido de uma forma mais branda, mais suave para ambos. E eu costumo dizer o seguinte, José Carlos, para você ganhar, ninguém precisa perder. Esse é o propósito da Câmara Privada. Então, na verdade, ali não é uma guerra, ali pelo contrário. Ali se trava o quê? Um concílio, né? Uma conciliação de poder fazer ali a determinada situação. E o Conselho Nacional de Justiça, ele está incentivando isso em todo o país para que se realmente a população tenha esse acesso mais fácil ao Poder Judiciário. Por exemplo, digamos que nós estivéssemos numa sessão de mediação, onde a mediação ela é tratada de algumas sessões e a conciliação ela já é pontual, né? Essa é a grande diferença. Então, quando eu vou para uma sessão de conciliação, por exemplo, alguém que está nos assistindo está com algum problema com uma instituição financeira, por exemplo, né? Ao invés de ela recorrer ao judiciário, ela pode recorrer à Câmara, a Câmara aciona aquela instituição e mande seu representante para aquela sessão, para tentar fazer uma conciliação daquele conflito, daquela dívida, daquele problema, que se fosse para o judiciário, cairia na vala comum e poderia ocorrer até em 8 anos. Quando nós falamos, por exemplo, no âmbito trabalhista, né, que agora a reforma trabalhista recente facilitou muita coisa, inclusive incentivou a conversa entre as partes, antes mesmo do processo judicial. Então, por exemplo, a Câmara Privada, ela tem esse poder dentro da Justiça de homologar e dirimir dúvidas, e aquele peso, aquela decisão assinada por ambas partes, concordando por ambas as partes, tem validade jurídica, ou seja, tudo feito de forma legal, dentro da lei, dentro dos parâmetros que a lei estabelece e de uma forma rápida, ou seja, aquele conflito que poderia demorar, por exemplo, uma homologação de uma rescisão ou num processo, simples discussão de hora extra, por exemplo, conversando com as partes, e o papel do mediador é exatamente esse, é aproximar as pessoas, deixando claro que para um ganhar, o outro não precisa perder. Esse é o papel da Câmara Privada, é esse o projeto que nós estamos trazendo para Barretos, principalmente nessa questão empresarial, de litígios, e isso o Judiciário vê com muito bons olhos, porque, para você ter uma ideia, são quase 100 milhões de processos hoje tramitando na Justiça brasileira. Quer dizer, e para você ter uma ideia, o Poder Judiciário não tem uma massa para atender da forma que deveria. Então, quando você traz isso para o âmbito privado, quando você traz isso para uma resolução mais harmoniosa, automaticamente o judiciário é desafogado, automaticamente aquilo ali é imposto. Um outro detalhe também que eu gostaria de esclarecer para a população. Digamos que exista algum processo já em trâmite na Justiça. A Câmara ela tem essa possibilidade de ir lá no âmbito judicial e retirar aquele processo da fila, digamos assim, né, para a população entender, tiro aquele processo da fila, trago para uma discussão num prazo de 60 dias. Num prazo de 60 dias, as partes podem sentar junto à Câmara e tentar fazer um acordo, tentar resolver aquele conflito, ao invés de continuar esperando o prazo, a morosidade da nossa Justiça, infelizmente, devido à demanda. Quem são os mediadores, quem são os conciliadores? Precisa ter o advogado, não precisa ter o advogado? Quem é que delibera isso? Quem que acerta isso? Primeiramente, a Câmara ela é credenciada pelo Estado. Então, ela passa por um rigoroso processo de credenciamento e de seleção para estar habilitada para atuar no mercado. Segundo passo, quem faz parte, quem são os conciliadores e mediadores? São profissionais extremamente qualificados pelo Estado, que falam ali, né, que são representantes da Justiça naquele ambiente.
Então, não são qualquer tipo de profissionais. Você perguntou, existe a necessidade do advogado estar presente? Se uma das partes quiser que o seu advogado de confiança, por exemplo, participe da sessão, não há nada que impeça. Porém, se uma das partes ou ambas as partes não querem que a presença do advogado, até mesmo também para evitar custos, às vezes um processo tão simples, também não é necessário advogado. Ou seja, o advogado pode participar de uma sessão, como também não é necessário a participação dele. Porque o profissional que vai estar conduzindo essa sessão de conciliação e mediação, ele é um profissional já preparado para aquele assunto, para aquela determinada situação, baseado no histórico e no seu conhecimento jurídico. Decidiu na Câmara, a arbitragem, a mediação, deu certo, não pode mais ir para o jurídico. Perfeitamente. É julgada, caso julgado e acabado. Inclusive, ambas as partes assinam, homologa-se aquele ato, aquele acordo, aquele fechamento, automaticamente é homologado pelo judiciário, a Câmara tem essa atribuição, ou seja, acaba-se aquele conflito de uma maneira geral. Então, resolve-se o problema que poderia demorar anos e anos para ficar aí na discussão. Foi para a Câmara, arbitragem ou mediação ou conciliação, não deu resultado. Pode se encerrar para quem e entra com um processo no judiciário. Pode continuar depois de ir para o judiciário? Pode. Inclusive, a própria Câmara recomenda da seguinte forma: esgotou-se todas as possibilidades de conciliação. É proposta uma mediação, que é uma segunda conversa, uma terceira conversa, tentando realmente acabar com aquele litígio. Mas digamos que isso é indiscutivelmente possível. Aí somente o juízo terá poder para isso. Qual é o trâmite disso? Segue-se e encaminha-se o processo normalmente nas vias tradicionais. Vai sim para o âmbito judiciário e o judiciário dá sequência nas suas instâncias pertinentes. Logicamente, depois desse trabalho todo, no judiciário já tem um peso da decisão, porque você tentou, isso enriquece mais o processo lá. Com certeza. Fica até melhor depois na situação. Ou fundamentado, pelo menos. Para você ter uma ideia, existe um novo Código Civil Brasileiro, né, o novo CPC, existe um artigo que trata exatamente isso. Por exemplo, se existem duas partes que existem um conflito e o processo está em trâmite, né, na justiça, uma das partes intima-se para a conciliação. Se uma das partes não for para a conciliação, na sessão de conciliação, por exemplo, aplica-se uma multa de 2%. Sobre o valor da causa. E essa multa vai automaticamente, pela ausência de uma das partes, vai automaticamente para o Estado. Por quê? Para dar credibilidade à sessão. Então, ambas as partes são convidadas, sempre respeitando o princípio da autonomia, né, de cada uma delas, de participar ou não. Mas caso uma das partes não decida participar da sessão de conciliação, por exemplo, o próprio artigo do novo Código Civil prevê isso, que a multa pode ser aplicada pela simples ausência de uma das partes. Mário, está meio esgotado o nosso tempo, mas só uma pergunta que eu preciso. Eu não tenho, você não tem condição de passar isso, mas eu vou te fazer uma pergunta. A hora que eu entro com um processo, eu tenho as custas do Estado, eu tenho o advogado. Qual que é o investimento? E, sei lá, um número aproximado, o que custa? Quando você está falando em algo privado, que soluciona para desafogar o judiciário, o investimento é 100, é 200, é 1.000 por sessão? Não sei, é por sessão, é por causa, ou é por número? Mais ou menos funciona isso. Não, o investimento vai pagar por sessão. É o preço de uma consulta de médico, mais ou menos, um advogado, é por aí. Você precisa ter só uma noção de aproximação do que custa, porque de repente é uma bela coisa, mas o custo é alto. Sim. Não, um parâmetro, uma consulta de um advogado ou a consulta de um médico, não sei. Qual que é o investimento que as partes têm que fazer? Na verdade, são duas coisas. Quando nós partimos por âmbito do judiciário, automaticamente se recolhe-se as custas processuais. Já no âmbito da Câmara, essas custas não existem. Então, para quem recorre à Câmara, por exemplo, ela já se exime dessas custas operacionais para o Estado. Qual seria o custo para ela participar de uma sessão privada, por exemplo? O custo de honorários desses profissionais que estarão ali, tentando fazer essa mediação, tentando resolver um problema, como eu disse, que poderia levar anos no judiciário e acarretar muito mais problemas para aquelas pessoas que estão ali e muitas das vezes, José Carlos, são problemas fáceis de resolver. Então, o custo que teria para participar de uma sessão seria um custo estabelecido pelo Estado, né? Daqueles profissionais que estarão ali. Por exemplo, numa sessão, por hora, por exemplo, R$200 a hora da sessão. Reais, é mais 300, ou menos? Exatamente. R$200, R$300, nada absurdamente, pelo contrário. Só para me ter uma noção, porque de repente eu penso, nossa, mas é uma boa nova, mas e o custo? Então, quer dizer, por isso quando eu falo uma custa de um profissional, aparece por aí. E para você ter uma ideia, o custo é tão irrisório, porque o foco e o incentivo do Poder Judiciário
é para que realmente se antecipem esses problemas, né, na população. Então, nada exorbitante, né, de valores exorbitantes. Inclusive, para você ter uma ideia, quando nós falamos de custos, de despesa, a pessoa que participar, as partes que participarem ali, ambas as partes podem decidir, vamos dividir essa despesa. Ou então, a parte que aciona, que paga, a outra parte... ou divide, ou ressarce. Porque, na verdade, o que acontece? O maior propósito dessa conciliação, dessa mediação, é fazer com que as partes saiam dali satisfeitas. Então, nada exorbitantemente de despesas. E um aspecto importante que eu gostaria de falar, falando em envolvimento de custos e despesas. Quando você parte para uma negociação, como você bem disse, como fosse uma consulta de um médico, de um advogado, um honorário por hora, é muito semelhante a isso, justamente para pagar esse profissional. Mas quando nós falamos ali de despesas de custos, para você ter uma ideia, eu gostaria de frisar bastante isso, 20% de todas as sessões que forem realizadas na Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem, aqui de Barretos, 20% serão gratuitas. A lei estabelece esse parâmetro, mas a Câmara vai seguir exatamente, rigorosamente. Ou seja, como se trata num ambiente privado e estabelecido por nós, da Câmara, nós vamos atender a população carente, Zé Carlos. Entendi. Dentro desses 20%. Ou seja, se tem alguma pessoa que realmente tem necessidade de resolver um conflito, mais simples que seja, ou mais complexo que seja, mas que realmente não tem a condição de pagar, a Câmara vai proporcionar isso. 20% de todas as sessões que forem realizadas no âmbito privado será gratuitamente para a população. Nós estamos falando de inventário, de dívida com loja, dívida com carro, dívida com financiamento, dívida com o banco, exatamente, conflito com a família, separação de herança, tudo. Tudo. Só não entra crime aí, né? Só não entra a parte criminal. Criminal não entra. Não entra. Pronto, então tá bom. A parte trabalhista, inclusive. Para trabalhista, o patrão está com problema com o funcionário, e assim sucessivamente. Por exemplo, só pegando um gancho, aproveitando a oportunidade. Por exemplo, ao invés do empresário, né, às vezes por algum motivo acaba demitindo o funcionário, e isso é normal, ao invés de partir, dirimir algumas dúvidas ali entre funcionário e patrão, traga para a Câmara, para ser esclarecida à luz ali da lei, o que quer de direito cada um, evitando um passivo trabalhista. Isso é bom para o empresário, isso é bom para o funcionário que está saindo, está sendo desligado, e isso tem peso jurídico. Homologa-se ali, tramita nas instâncias pertinentes e resolve a solução daquele conflito. Obrigado pela presença, foi muito importante, esclarecedor, e a gente quer agradecer. Nós vamos voltar depois tratar desse assunto e nós vamos tratar mais desse assunto. Na hora que a gente acertar a situação dessa Câmara, eu gostaria de falar para os nossos telespectadores, nossos empresários, que o Mar está aqui porque nós temos uma proposta que está sendo apresentada nos próximos dias para a nossa diretoria, para fazer uma parceria, para a associação ser o ponto de referência disso. Logicamente, depois será fornecido o telefone da Câmara, como que vai funcionar, quando vai funcionar, onde vai estar funcionando, para que a população, os empresários possam utilizar desse trabalho. O Mar vai estar estabelecido em Barretos, mas vai se discutir dentro da associação a possibilidade disso, fazer um trabalho conjunto com a Associação Comercial. Obrigado pela presença. Nós vamos voltar depois com mais detalhe dessa Câmara. Sim, será um prazer. Depois com tudo definido. Obrigado mesmo pela presença, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Pois bem, esse foi o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.